O vento quente da tarde levantava poeira na estrada de terra enquanto Clara caminhava com passos lentos, tentando reconhecer o caminho de volta. Fazia anos que não voltava ao interior, desde que tinha saído para estudar veterinária na capital. Agora, de férias, queria apenas respirar o ar simples da infância. Mas acabou se perdendo entre desvios e trilhas que já não lembrava. O celular não tinha sinal. O sol começava a descer, e o silêncio da região parecia ficar mais pesado a cada minuto. Foi então que ela viu uma cerca alta de madeira, bem conservada, e uma porteira grande com um aviso de propriedade particular. Sem muitas opções, ela hesitou apenas por alguns segundos antes de empurrar a porteira e seguir pela estrada interna. Talvez ali houvesse alguém que pudesse ajudá-la. O lugar era impressionante. Campos extensos se estendiam até onde a vista alcançava, com cavalos, currais modernos e uma organização que chamava a atenção. Não parecia apenas uma fazenda. Parecia um império isolado do resto do mundo. Clara diminuiu o passo, sentindo um leve arrepio na espinha. Havia algo naquele lugar que era bonito e, ao mesmo tempo, intimidador. Antes que pudesse pensar em voltar, ouviu o som de cascos se aproximando rapidamente. Ela virou o rosto. Um cavalo negro surgiu entre a poeira, montado por um homem que parecia fazer parte daquele cenário como se sempre tivesse pertencido a ele. Alto, postura firme, chapéu baixo cobrindo parcialmente o rosto, mas não o suficiente para esconder a expressão séria. Ele parou a poucos metros dela. Os olhos dele a analisaram em silêncio. Clara sentiu um desconforto estranho com aquela atenção, como se estivesse sendo lida por completo. Está perdida? A voz dele foi grave, firme, sem qualquer gentileza. Estou, ela respondeu, tentando manter a postura. Eu só preciso de ajuda para voltar para a estrada principal. Ele desceu do cavalo com calma, como alguém que não tinha pressa de nada na vida. Quando ficou em pé, parecia ainda maior. Havia algo nele que não era apenas força. Era autoridade natural. Você sabe que entrou em propriedade privada? Perguntou, cruzando os braços. Eu não vi nenhuma placa na entrada. Ela respondeu, já irritada com o tom dele. E não estou fazendo nada de errado. Só estou perdida. Por um instante ele pareceu avaliar a resposta dela. Depois o canto da boca subiu levemente, mas sem humor. Corajosa. Ou inconsequente, murmurou. Clara não gostou do jeito que ele falava, como se estivesse acostumado a ser obedecido. Eu só preciso de uma direção. O homem a observou por mais alguns segundos. De onde você veio? Da capital. E o que faz aqui? Estou passando alguns dias na casa dos meus pais. Ele assentiu lentamente, como se aquilo explicasse muita coisa. Então é só mais uma visitante que não sabe se orientar no interior. Clara cruzou os braços. E você é sempre tão simpático com desconhecidos? Ele soltou uma pequena risada baixa, quase imperceptível. Depende do desconhecido. O silêncio entre os dois ficou pesado por alguns segundos. Então ele fez um gesto com a cabeça. Vou te levar até a saída. Clara hesitou, mas não tinha alternativa. Obrigada. Eles seguiram juntos pela estrada de terra. Ele montado no cavalo, ela caminhando ao lado. O som dos cascos ecoava pelo campo enquanto o vento agitava o cabelo dela. No início, não falaram nada. Mas Clara não conseguiu ignorar a curiosidade. A fazenda era enorme, bem cuidada, cheia de vida e disciplina. Trabalhadores se moviam ao longe, respeitando a presença dele. Não havia bagunça, não havia pressa. Apenas ordem. Esse lugar é seu? Ela perguntou finalmente. É, a resposta foi simples, mas carregava algo pesado. Clara olhou ao redor novamente. Então você é o famoso homem temido da região? Ele lançou um olhar rápido para ela. Depende de quem fala. Dizem que você não é fácil de lidar. E você acredita em tudo que dizem? Ela hesitou. Não, ele pareceu satisfeito com a resposta. Continuaram andando até que o sol começou a ficar mais baixo no horizonte. Quando chegaram à estrada principal, ele parou o cavalo. É aqui. Siga em frente e vai chegar à cidade. Clara respirou aliviada. Obrigada. De verdade, ele apenas assentiu. Mas, antes de virar o cavalo, ela disse: Eu não acho que você seja aquilo que dizem. Ele parou por um instante. E o que você acha que eu sou? Clara pensou por alguns segundos. Alguém que não gosta de desperdiçar palavras. Ele a encarou por um momento mais longo do que o necessário. Então, pela primeira vez, o olhar dele suavizou quase imperceptivelmente. Vá antes que escureça. E foi embora.
Clara ficou ali observando até ele desaparecer entre a poeira da estrada, sentindo algo estranho no peito, algo que não conseguia nomear. Nos dias seguintes, ela tentou ignorar aquilo, mas não conseguiu. 2 dias depois, enquanto estava entediada na casa dos pais, ouviu uma conversa na cozinha. Tem uns cavalos doentes lá na fazenda do Sr. Antônio. Dizem que ninguém consegue resolver, comentou uma vizinha. Clara parou no meio do corredor. Veterinária, informação. Cavalos doentes, aquela fazenda. Sem pensar muito, decidiu ir. Quando chegou, o portão estava aberto. Dessa vez, ela entrou com mais confiança. O mesmo lugar, o mesmo silêncio pesado e... Então ele apareceu novamente, sem cavalo dessa vez. Apenas caminhando. Você de novo, ele disse como se não estivesse surpreso. Fiquei sabendo dos cavalos. Ela respondeu. Posso ajudar? Ele a observou por um instante. Você nem sabe o que eles têm, mas eu sei diagnosticar. Ele pareceu avaliar aquilo. Depois deu um passo para o lado, abrindo passagem. Então prove. Os dias seguintes foram intensos. Clara passou a ir à fazenda quase diariamente. Examinava os animais, conversava com os funcionários, anotava tudo. Aos poucos foi descobrindo que o problema não era simples, mas tratável com paciência e cuidado, e aos poucos também. Algo mudou entre ela e o dono da fazenda. Ele já não era apenas o homem frio da primeira vez. Era alguém atento, observador, que reparava nos detalhes. Ele a ajudava sem admitir que estava ajudando. E, quando menos percebiam, conversavam mais do que o necessário. Uma noite, depois de terminarem o trabalho com um dos cavalos mais debilitados, eles ficaram sozinhos no estábulo. Você não parece daqui, ele disse. E você parece que nunca saiu daqui, ela respondeu. Ele soltou um leve sorriso. E isso é ruim? Clara pensou antes de responder. Não, só diferente. O silêncio voltou, mas não era desconfortável. Era calmo. Por que ajuda tanto? Ele perguntou. Clara olhou para ele. Porque alguém precisa cuidar do que está vivo. Ele desviou o olhar por um instante, como se aquilo tivesse tocado algo nele. Pouca gente pensa assim hoje em dia. Ela deu de ombros. Talvez você só não conheça as pessoas certas. Ele olhou de volta para ela e, naquele instante, o ar entre os dois parecia mais leve. O tempo passou. Os cavalos melhoraram. E Clara, que havia ido apenas para ajudar, percebeu que já não tinha mais pressa de voltar para a cidade. Até que chegou o dia em que ela precisou ir embora. Na saída da fazenda, ele estava lá. Vai voltar para a capital? Ele perguntou. Sim. Tenho que terminar o curso. Ele assentiu como se já esperasse isso. Clara hesitou. E você vai continuar aqui? Sempre estive aqui. Ela sorriu de leve. Talvez isso mude um dia. Ele não respondeu, mas... Pela primeira vez não pareceu distante. Clara virou-se e começou a caminhar, mas... Antes de ir longe, ouviu a voz dele atrás. Clara, ela parou. Sim? Você disse que eu não sou aquilo que dizem. Ela virou o rosto. E não é. Ele fez uma pausa. Então não desapareça também como dizem que as pessoas fazem. Clara sorriu. Leve. Não sou dessas. E seguiu seu caminho. Dessa vez, sem se perder. E ele ficou ali parado, olhando até ela sumir na estrada, com a estranha sensação de que, pela primeira vez, alguém tinha entrado no seu mundo e deixado algo que ele não queria mais perder.